E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelos Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitânia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e a ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para eles anunciar o Evangelho. Você vê que o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito de Jesus. Ele quis ir pregar numa cidade, mas o Espírito Santo parou eles de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitânia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Era homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo falava com eles, a ponto de dizer: olha, nessa cidade não vá. Você está indo? Pare. E à noite ele teve uma visão. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e a ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda nós. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para eles anunciar o Evangelho. Então eles não iam para a cidade que eles queriam. Eles eram guiados pelo Espírito de Jesus Cristo. Assim devemos ser nós. Comunicar a Jesus: Senhor, é da tua vontade. Às vezes a pessoa sai dizendo: olha, eu estou indo ali porque eu senti. Eu estou indo em tal lugar falar de Jesus que eu senti. Não, irmão. Sentir, a gente sente um monte de coisa. Sente dor na coluna, sente dor no corpo às vezes. Sentir é sentimento. Nós temos que orar ao Espírito de Jesus pedindo a confirmação. Às vezes nós fazemos a nossa vontade da carne. Vamos se espelhar em Jesus. O apóstolo Paulo é discípulo de Jesus, imita Jesus. Devemos orar: Senhor, é da tua vontade que eu vou? Porque até para evangelizar também tem que orar a Deus. Vou lá na casa de fulano, a pessoa de repente vai te receber mal, ou vai dizer que não está lá porque você sentiu de lá, você não orou. No caso aqui, Paulo anunciava o evangelho de cidade em cidade, porém o Espírito de Jesus parou ele. E à noite, como diz a Escritura, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e ele rogava, dizendo: passa a Macedônia
e ajuda-nos. Então ele, quando teve essa visão, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para a eles anunciar o Evangelho. Eu, você, precisamos ter a confirmação do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, para que as coisas venham a fluir. Não faça a sua vontade, mas a vontade dele. Deixe ele guiar você. Eis-me aqui, Espírito Santo, Espírito de Jesus, me guia. Deus abençoe a todos abundantemente.